para falar. Então, como a gente faz, a gente começa toda a disciplina nova, apesar da gente se conhecer há um tempo, mas falando de como vai ser a disciplina, né? Então, a gente está começando tópicos temáticos 2 em gestão. Então, a gente vai dar continuidade, finalizando os temas que a gente tinha planejado trabalhar em tópicos 1 e entrando em assuntos mais específicos da prática agora, tá? Então, a ideia é que a gente saia um pouco da teoria. Então, as aulas gravadas, que eu vou mostrar para vocês exatamente como vai funcionar a disciplina, mas a gente vai usar as aulas gravadas. Olha, a Leandro está aqui, ó. Leandro, ali está. Eu mandei e-mail para Oi, boa tarde. Então, a ideia é que nas aulas ao vivo, terça e quinta, a gente trabalhe a prática mesmo, então discuta o que a gente vai fazer, as nossas ações, e nas aulas gravadas, que a gente vai se organizar para ser 2 ou 3 vezes, então, semestre passado vocês deram feedback de que quando tinha 3 vezes ficava um pouco carregado, então a gente vai se organizando nesse sentido. Então, nas aulas gravadas, na verdade, a gente vai trabalhar, eu vou gravar assuntos que estão relacionados com a área que a gente vai trabalhar na prática. Então, a gente vai evitar ficar falando nas aulas ao vivo um pouco mais da teoria. Olha o Henrique. Então, eu vou mostrar para vocês, hoje eu tenho 3 documentos que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui vai ser como vai ser estruturada a nossa vida esse semestre. Então, eu vou primeiro mostrar o que vai ser tópicos temáticos 2, e eu vou falar depois sobre o estágio em gestão, porque eles vão trabalhar de forma concomitante. Então, como vocês já sabem, a gente já falou várias vezes, a disciplina de tópicos, ela vem para dar um suporte teórico para a atuação do estágio. E foi aprovada na sexta-feira um modelo de estágio excepcional em função da pandemia, né? Então, vai ser um estágio à distância, mediado pela tecnologia, isso foi aprovado em caráter excepcional, tá? Até porque vocês têm que se formar, o curso tem que andar, e diferente do que a gente imaginava, que essa pandemia, esse isolamento fosse durar poucos meses, né? A gente está aí fechando um ano nesse contexto de pandemia, e pelo jeito está longe de ter uma situação tranquila, né? Então, a gente está piorando o caso de novo. Então, a gente vai fazer de tudo para conduzir um trabalho prático mediado pela tecnologia. E por que eu reforço isso, gente? Porque hoje, muitas atividades desenvolvidas profissionais de pod estão sendo desenvolvidas mediadas pela tecnologia. Então, a Leandra pode até depois comentar sobre isso dentro da área dela, mas a gente não está fazendo nada do que está sendo diferente de muitos profissionais que estão atuando. Então, vocês mesmos, semestre passado, tiveram essa experiência de relato de vários profissionais de consultoria privada, né, do RH externo, do RH interno, que estão trabalhando à distância. Então, a gente vai simplesmente reproduzir isso dentro desse cenário, que é o cenário que está todo mundo. Então, não somos só nós que estamos nessa situação, todo mundo está nessa situação. Então, por isso que foi aprovado na sexta-feira, por isso que eu nem comentei muito com vocês sobre isso, alguns de vocês, professora, e aí, como é que vai ser, porque eu estava esperando essa aprovação no conselho da faculdade para poder compartilhar com vocês, tá? Então, sobre esses assuntos todos que a gente vai conversar hoje, tá? E aí, a todo momento, vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá? Então, primeiro eu vou apresentar para vocês o plano do curso da disciplina de tópicos 2, tá? Depois eu vou apresentar para vocês, literalmente uma prática, de acordo com a realidade, exatamente. E aí, depois eu vou mostrar para vocês a proposta de atividade final, tá? Isso dentro de tópicos. E depois eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar o nosso estágio, ok? A todo momento, fiquem à vontade para perguntar, viu, Leandra, também, pode ficar à vontade. Eu postei todo esse material já lá na nossa sala virtual. A Leandra está comigo como responsável da sala lá. Então, por isso que, às vezes, vocês vão ver ela tomando a frente também, o que é muito bom, tá, Leandra? Não dependa só de mim, porque eu acabo, né, tendo muita coisa, e aí você pode ficar à vontade para me ajudar nisso. Não, Oséias, eu criei uma outra, tá? Tópicos 2, agora. Mas eu mandei lá no nosso grupo o link para entrar na sala.
E aí, depois vocês virem, eu vou compartilhar de novo lá, porque eu quero para todo mundo ter acesso a todos esses materiais, tá? E tudo que vai ser postado a partir de agora. Então, vamos lá, me confirmem quando vocês verem, tá? Não mais. Isso. Todos vendo? Pequeno? Sim, professora. Tá bom? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vocês trocam uma banana por uma aula de tópicos? Sim. Assim, nesse estado. Então, vamos lá, gente. A gente vai falar agora como é que vai funcionar a nossa disciplina de tópicos temáticos 2, tá? Ela vai ter um pouco o início do que foi tópicos 1, mas a ideia é que ela continue de maneira bem diferente, tá? Bem mais prática. Então, aqui, aspectos formais da nossa disciplina. A carga horária dela total é de 150 horas, tá? A gente vai trabalhar, como essa disciplina são todos os dias em função dessa carga horária, ela vai funcionar de segunda a sexta-feira, sendo que terça e quinta vão ser as aulas ao vivo, de 13 às 14h30, e nas aulas assíncronas seriam de segunda, quarta e sexta. Então, como eu falei para vocês no início, a ideia é que eu grave assuntos ou temáticas que estejam sempre relacionados ao que a gente está trabalhando de forma prática, tá? Então, se a gente vai trabalhar uma pesquisa de clima organizacional, eu vou recapitular algum assunto específico dentro da aula gravada. Então, é sempre dando esse aporte conceitual para a nossa prática, ok? Aqui é a ementa da disciplina, tá? Mais uma vez aqui eu vou mostrar como a gente está revendo todas essas ementas, eu mostrei para vocês, falei com vocês da última vez. Então, aqui a gente tem, de acordo com o projeto político-pedagógico do curso, tá? Enquanto ementa da disciplina, identificar as fases fundamentais do processo de trabalho e seus modelos de gestão na sociedade capitalista, compreender os pressupostos e fases do processo de construção da psicologia do trabalho, identificar os campos de práticas do psicólogo do trabalho relacionados aos processos de gestão, compreender os pressupostos e finalidades da prática de saúde do trabalhador e de vigilância em saúde do SUS, conhecer o processo histórico da formação da sociedade. Nova proposta de ementa, desenvolvimento de atividade de formação programados e acompanhados por docentes voltados à consolidação e articulação das competências para o exercício profissional, contato supervisionado dos acadêmicos com situações, contextos e instituições que concretizem a atuação do psicólogo no contexto organizacional. Então, vocês lembram que eu comentei com vocês que essa versão desatualizada da ementa, ela se repete em praticamente todas as disciplinas de gestão. Então, é só um copia e cola da época, tá? O que a gente vai trabalhar dentro dessa disciplina? A primeira unidade ainda vai ser aqueles assuntos que eu tinha ficado de dar, então, como eles são assuntos atuais que a gente não trabalha dentro das outras disciplinas de gestão, eu fiz questão de manter. Então, a gente vai começar nessa primeira unidade recapitulando segurança do trabalho, ergonomia e bem-estar no trabalho, tá? E a partir daí a gente vai trabalhar de maneira mais prática. Então, a unidade 2 seria a gestão do clima organizacional. Então, eu já vou falar já para vocês que já tem uma atividade lá que a gente vai discutir nessa semana sobre gestão do clima organizacional. Unidade 3, novas ferramentas à disposição do profissional de POT. E 4, intervenção com base na demanda repassada pelas unidades da UFPA, que eu já vou falar para vocês o que acontece, né, o que vai acontecer daqui em diante. O objetivo da disciplina: elaborar e executar projetos de pesquisa e extensão na área de psicologia do trabalho e atenção à saúde do trabalhador, sob supervisão de um psicólogo registrado no Conselho. Acompanhar e apoiar a execução de processos organizacionais sob supervisão de um psicólogo registrado no Conselho. Habilidades e competências. O que a gente espera desenvolver durante a disciplina? Elaborar e executar projetos de pesquisa e extensão na área de psicologia do trabalho e atenção à saúde do trabalhador sob supervisão de um psicólogo registrado no Conselho. Acompanhar e apoiar a execução dos processos organizacionais sob supervisão de um psicólogo registrado no Conselho. Identificar e empregar corretamente, com precisão e coerência, conceitos da psicologia e disciplinas afins. Atuar em equipes interdisciplinares e multiprofissionais e conhecer o processo histórico de formação da sociedade.
como é que a gente vai trabalhar a nossa disciplina? Exposição dialogada, estudos realizados individualmente ou em grupos, a respeito dos assuntos abordados durante as aulas, síncronas e assíncronas, e produção e apresentação de um vídeo. Não é essa parte aqui, de uma que eu alterei. Aqui a gente vai falar de um projeto de intervenção, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui o processo de avaliação vai ser 5 pontos desses estudos, dessas atividades que a gente desenvolve, tanto individualmente quanto em grupos, né, a respeito dos assuntos que a gente trabalha, e o projeto de intervenção, de acordo com o diagnóstico organizacional, estudo de caso apresentado pela docente da disciplina. Alguma dúvida, gente, até aqui? Alguma pergunta? Não? Então, a disciplina, inicialmente a gente vai fechar aqueles assuntos que a gente teria abordado em tópicos 1, e a gente vai iniciar depois com a parte mais prática, tá? Então, a gente já tem um diagnóstico de clima organizacional que a gente fez, tá? Isso eu, junto com a parte do pessoal da Consult e também do GESCOM, tá? E aí a gente vai trabalhar dentro da análise desses dados e proposição de intervenção, tá? Que eu vou começar a trabalhar mais essa temática com vocês, e a partir daí, como trabalho final, a gente vai trabalhar justamente uma proposta de intervenção mediante, como se vocês fossem consultores externos e estivessem sendo contratados por um cliente para atender determinado objetivo. Então, vocês vão ter uma demanda, uma descrição, né, eu estou com esse problema de atendimento ao público, eu estou tendo muita reclamação, eu estou com os funcionários insatisfeitos. Então, eu vou descrever uma demanda para vocês, e aí vocês vão ter que propor um projeto de intervenção, tá? Então, eu vou apresentar agora para vocês o que seria a atividade final da disciplina, tá? E aí, depois vocês podem tirar alguma outra dúvida, tá? Então, vamos lá, gente. Trabalho final da disciplina. Proposta de intervenção com base na demanda apresentada pelo cliente, pontuação 5 pontos, o trabalho vai ser em grupo, tá? Então, a data vai ser o envio da proposta, projeto de intervenção até a data proposta pela docente, então eu vou definir depois para vocês, e apresentação oral no último dia de aula, seleção do tema, sorteio no primeiro dia de aula. Então, esses aqui são os temas, tá? Que eu estou propondo. Diagnóstico de necessidade de capacitação, clima organizacional, proposta de treinamento e desenvolvimento de pessoas e proposta de recrutamento e seleção de pessoas. Então, as propostas de intervenção estariam relacionadas a esses 4 assuntos. Alguém fez pergunta? Trabalho final será individual em grupo, Brenda, tá? Então, eu estava esperando também ver. Diga, quem foi que levantou a mão? Igor, diga, Igor. Oi, professora. A senhora tem um modelinho de documento para a gente fazer essa proposta? A senhora pode enviar depois? Eu vou encaminhar para vocês. Tá bom, obrigado. Então, vocês vão receber de mim uma proposta, como se fosse um cliente entrando em contato com vocês, tá? Então, relatando alguma situação. E a partir da descrição do cliente, vocês vão propor algum desses projetos de intervenção, tá? E a partir do documento que eu vou encaminhar para vocês, tá? Então, lá eu vou querer que vocês descrevam. Só um minutinho. Que vocês descrevam lá. Olha aqui a estrutura do projeto, da proposta. Eu vou compartilhar com vocês. Então, eu quero que vocês tenham uma da proposta, né? Então, para entender por que vocês estão propondo esse projeto de intervenção, então vocês vão dizer, não, foi mediante a demanda do cliente, com relato de tal. Então, vocês vão justificar o porquê da proposta de vocês. Vocês vão trazer uma base conceitual que sustente a proposta de vocês. Metodologia com descrição detalhada do que e como será feito o projeto. Então, diante desta demanda, eu vou propor uma pesquisa de clima organizacional. Como ela vai ser feita? Tá? A partir com a aplicação de que instrumento? Por que foi feita essa escolha desse instrumento? Vocês vão fazer campanha de sensibilização? O que vai ser? Então, vocês têm que me mostrar exatamente o que vai ser feito nesse projeto.
especificando cronograma e proposta de orçamento. Então, para todas as propostas de intervenção de vocês, assim como acontece numa proposta normal, né, de qualquer consultor, tem que vir com todos esses elementos. Oséias e depois Amanda. Diga, Oséias. Professora, a senhora vai orientar a gente, assim, no decorrer da elaboração desse projeto, ou só apresenta no final e anota que Deus quiser? Não, eu posso. Só não me mandem o dia antes da data final, que não vai rolar, tá? Mas, sim, tá bom. Me dando feedback, professora, a gente está com dúvida aqui, tá indo nessa direção? Então, sim, eu me disponho, sim, Oséias, tá? Mas não deixem para cima da hora isso, tá? Por favor. E professora, a senhora, então, a senhora só deve oferecer a gente essa guia, né, sobre o que deve constar, mas não tem, tipo, um modelo, ou... Não, eu vou mostrar para vocês específico. um modelo. Vou mostrar para vocês um modelo, tá? Que, inclusive, eu pedi para uma consultora externa, tá? Uma de recursos humanos, mostrar a proposta dela. Claro, eu vou tirar a identificação de cliente e da consultora, e eu vou mostrar para vocês também uma proposta que a gente do GESCOM faz, quando a gente vai prestar também esse tipo de assessoria técnica. Então, eu vou mostrar os dois modelos, mas que fiquem sob controle dessa estrutura que eu repassei. Vocês vão ver que as duas têm aspectos diferentes, porque uma tem uma base conceitual mais pesada, que é a do GESCOM, a gente traz muita fundamentação teórica, mesmo na proposta técnica, tá? E aí, da consultora é mais direto, mais objetivo, tá? Mas como eu mostrei para vocês, tem lá aquela estrutura que vocês devem seguir, tá? Mas eu vou disponibilizar dois modelos para vocês, tá? Perfeito, professora. Uma última pergunta. Nós temos duas coisas acontecendo concomitantemente, elas vão acontecer uma depois da outra, que são tópicos 2 e estágio 1. Então, diga. Não, diga. Vai ser, na verdade, na sequência, inclusive no horário, tá? Vai acontecer terça e quinta, na sequência do horário de tópicos, ainda não vai começar hoje, tá, gente? Por quê? Porque eu estou levantando demanda de trabalho prático para a gente poder começar os nossos trabalhos. Mostrei lá para vocês, eu entrei em contato com todas as unidades da UFPA, estou compartilhando porque a ideia é a gente receber demandas práticas das unidades da UFPA, dentro de recrutamento e seleção de bolsistas, treinamento, diagnóstico, clima organizacional, até mesmo avaliação do ERE agora, tá? Então, são propostas que a gente ofereceu desse apoio técnico especializado, tá? Dentro da área de gestão, para as unidades da UFPA. Então, a gente não fez essa oferta para fora da UFPA. A ideia é que a gente faça essa oferta dentro da própria instituição, tá? Que é o que a gente está trabalhando dentro da Consult, que aí eu já vou entrar nessa seara junto com vocês, tá? Então, na sequência seria, terminou 2h30 o tópicos, mas, na verdade, gente, vocês vão ver que no momento que a gente começar a trabalhar de forma prática, isso vai se juntar, tá? Então, a gente vai ter uma aula de tópicos junto com a aula de estágio, vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque dentro da aula gravada eu vou dar uma parte conceitual e dentro da nossa aula ao vivo eu vou querer que a gente trabalhe a parte prática. A ideia não é a gente fortalecer muito a nossa aula ao vivo com parte teórica, a não ser que esteja totalmente relacionada ao que a gente está trabalhando. Então, agora, por exemplo, eu já recebi uma demanda de avaliação do ERE, igual a gente está fazendo para a FAPSE, a gente vai fazer para o IG. Então, já vai ser uma demanda que a gente vai atender dentro do estágio. Então, já vai ser uma demanda que vai ser conduzida por vocês. Entendeu? Então, a gente já vai começar a trabalhar isso, mostrar para vocês o instrumento, como a gente está fazendo, qual vai ser a campanha de sensibilização. Vocês vão trabalhar junto comigo na análise de dados, depois na elaboração desse relatório, como se fosse uma consultoria. Então, a gente vai entregar para eles um produto. Então, é essa a proposta, é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, entendeu? Então, não vai ter muito bem delimitado. Então, por isso, gente, também, que essa disciplina não vai poder ser ofertada exclusivamente de forma assíncrona. Não vai ser possível vocês participarem da disciplina de forma assíncrona. Por quê? Porque toda terça e quinta a gente vai ter trabalho prático. E vocês vão estar sendo avaliados o tempo inteiro em função disso. Deu para entender, Oséias? Então, vocês vão ver sim, professora. Mais para frente. Na verdade,
Eu consegui essa demanda de trabalho esta semana do IG, e aí a gente já trabalhou, eu vou te dar a palavra, tá, Amanda? A gente já trabalhou para adiantar a campanha de sensibilização, eu vou mostrar para vocês, tá? É no formato do que a gente está fazendo na FAPSE, mas já é um cliente externo, então a gente já está com essa demanda também do IG, e aí já é conduzida por vocês. Então, vocês vão trabalhar na análise dos resultados, na elaboração do relatório, então já vai ser conduzido dentro do estágio, já é um apoio técnico, né, um trabalho técnico de vocês, tá? Maravilha, professora. Professora, uma última coisinha. Diga. No semestre que vem, então, é só estágio ou o semestre que vem está nas mãos de Deus? Não, é só estágio, porque a gente terminaria 2 aqui, a gente está fazendo o estágio 1 agora, e semestre que vem a gente faria o estágio 2, né? E aí... Aí a gente se forma e adeus o FPA. Credo, Zéias! Tinha que estar fazendo assim, ó. Ah, tá. Muito obrigado, professora. Diga, Amanda. Eu queria perguntar sobre os temas, né? Se vão ser só esses 4 mesmo, e se vai ter sorteio dos temas, ou como é que vai ser? Esses trabalhos, essas propostas que eu fiz, estão dentro do que a gente ofereceu enquanto apoio técnico para as unidades, entendeu? Então, eu não quis ampliar para qualquer coisa que acontecesse, porque a gente podia fugir um pouco do nosso controle, ou até mesmo da nossa área de competência. Então, eu quis ficar numa zona em que são assuntos que a gente já trabalhou, a gente já discutiu em sala de aula, né, bastante, diga-se de passagem. Claro que a gente sabe que uma coisa é quando a gente olha só os dados ou vê o instrumento, outra coisa é quando a gente conduz do zero, né? Então, eu quis trazer temas diante do que a gente tem oferecido como apoio técnico dentro do estágio de vocês, entendeu? Mas a gente vai se dividir em grupos hoje, e aí a gente vai sortear entre esses temas, tá? A gente vai sortear para ver quem vai ficar com qual tema, tá? José, Jairo. Tem mais alguma pergunta, Amanda? Desculpa. Não, era só isso. Beleza. Jairo, diga. As atividades de tópicos temáticos vai ser concorrente às de estágio ou complementares? Não entendi, Jairo. Tá baixo o teu... Sim. Eu tenho que me aproximar um pouco. As atividades de tópicos temáticos vão ser concorrentes às de estágio ou vão ser complementares? Vão ser complementares. Só que elas não são optativas, tá? Elas são obrigatórias. Então, você não tem opção de, por exemplo, não vou acompanhar porque... Não, porque eu estou falando, elas se interrelacionam. Uma dá suporte para a outra, tá? Então, dentro de tópicos, por exemplo, a gente vai trabalhar, recebemos agora a avaliação do ERE para a gente fazer. A ideia é que a gente trabalhe, mostre aqui para vocês, olha, foi esse material que a gente elaborou, foi com esse objetivo, a gente fez essa divulgação, a partir de agora a gente vai fazer desse jeito, quando a gente tiver os resultados, vocês vão receber, como é que a gente vai analisar, como a gente vai estruturar, para a gente poder disponibilizar depois para o IG, entendeu? Esses dados. Então, a ideia é fazer isso. Então, não vai ser muito fechado. Olha, agora começou tópicos, depois... Porque a ideia, já desde o início lá, quando a gente ia trabalhar no CRAS e na Proativa, era, na verdade, a gente usar a carga horária dos 2 componentes curriculares para vocês terem a maior experiência prática. Então, a gente ia ter um dia lá na sexta-feira de base teórica. Lembra que a gente ia esclarecer, se eu vou falar dentro do estágio, a gente vai dar uma capacitação lá para os alunos de habilidade social, então vamos ter uma aula sobre habilidade social, como é que a gente vai trabalhar, entendeu? Um fora, porque a gente não teria como fazer isso dentro da instituição. A gente vai ir agora para estruturar, a gente não tinha esse tempo. Então, a gente vai se beneficiar disso durante essas aulas síncronas e assíncronas, entendeu? Mas eles vão estar trabalhando juntos. Então, a pontuação de tópicos temáticos vai estar inteiramente relacionada ao estágio. Vai, totalmente. E como é que fica a situação para mim, por exemplo, que acreditei o estágio? Pois é, a gente vai trabalhar os assuntos, entendeu, Jairo, aqui. Então, a gente vai ter essa parte teórica. Então, se a gente vai falar sobre clima organizacional, eu vou gravar a parte teórica, mas aqui a gente vai discutir como a gente vai conduzir ela,
como a gente vai analisar os dados, então essa parte prática que você não teria, por exemplo, a gente acabou não conseguiu detalhar durante as outras disciplinas. Então, isso tudo a gente vai ter mais tempo agora para conversar, para detalhar, para estruturar, para planejar. Entendi. Tá bom. Obrigado, professora. Nada. A Bianca está perguntando sobre a matrícula. Bianca, eu acho que o César estava esperando justamente essa reunião de sexta-feira, porque a gente tinha que aprovar, então está sendo aprovada essa resolução de estágio excepcional para poder matricular vocês. Então, eu acho que agora que tem, como ela aconteceu sexta-feira, eu acho que ainda tem que ir para a congregação, então tem uma tramitação interna ainda para poder ofertar, tá? Porque, em princípio, não estava sendo ofertado nenhum componente de estágio, né, nem um componente prático. Mas agora, em função dessa resolução que foi aprovada sexta-feira, agora a gente já pode fazer isso. De caráter altamente excepcional, tá? E temporário. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, eu vou mostrar para vocês agora qual seria o plano de estágio, tá? Como é que funcionaria? Estágio excepcional em gestão, tá? Então, aqui o estágio, essa é a mesma estrutura para estágio 1 e 2, tá? Então, atendendo ao caráter prático, esperado para o cumprimento deste componente curricular, este plano propõe a condução do estágio supervisionado em gestão 1 e 2, por meio da formação de uma consultoria escola, cujo objetivo será contribuir para a formação e desenvolvimento de consultores internos e externos em gestão de pessoas. A consultoria escola, a partir dos docentes vinculados à ênfase em gestão, voltará seus esforços para a oferta e condução de processos característicos dessa área de atuação, recrutamento e seleção, pesquisa de clima organizacional, treinamento e desenvolvimento e educação, mapeamento de competências, que poderão ser conduzidos exclusivamente em caráter remoto, ou seja, mediados pela tecnologia e possibilitando o isolamento social. Destaca-se que boa parte das organizações que são campo natural deste estágio estão desenvolvendo as atividades de gestão de pessoas na forma remota. Assim, a presente proposta de estágio oferecerá atividades de estágio idênticas àquelas em curso nas organizações no momento atual. Serão alvo preferencialmente das intervenções oferecidas pelos docentes e discentes da ênfase em gestão, unidades e subunidades da Universidade Federal do Pará. Esta proposta de estágio possibilitará a integração entre a teoria e prática dos conteúdos das disciplinas da ênfase em gestão do curso de psicologia, conforme previsto no seu projeto político-pedagógico. O estágio será conduzido de forma remota por meio de reuniões e supervisões virtuais. O estágio será conduzido de forma remota, mas atendendo às demandas reais repassadas pelas unidades e subunidades da UFPA. Processo avaliativo. Os estagiários serão avaliados durante toda a execução do estágio, meio da participação e condução dos processos ofertados, bem como por suas entregas, relatórios de mapeamento de competência, da pesquisa de clima organizacional, planejamento e execução dos processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento oferecidos às unidades clientes. Como será realizada a supervisão? A supervisão será realizada de forma remota durante toda a vigência do estágio, por meio de reuniões e supervisões virtuais. Então, é assim que vai funcionar o nosso estágio, ok? Então, eu mandei e-mail para todas as unidades, para a maioria, todas não, a maioria dos institutos da UFPA, oferecendo esse tipo de serviço. Então, hoje, na verdade, a Consult está até com o processo seletivo em andamento, um processo para seleção de bolsistas, na verdade, voluntários, né, Felipe, lá. E aí, eu vou até querer incluir vocês em algum momento, para pelo menos vocês observarem como é que vai ser feita a dinâmica, que ela vai ser feita toda mediada pela tecnologia. Então, a gente vai tentar compartilhar com vocês essa experiência. E aí, eu ofereci para as unidades da UFPA que a gente demandas como recrutamento e seleção de bolsistas, que hoje é feito de forma, né, pouco estruturada, nas unidades, especialmente agora também, né. Vocês podem dizer, mas professora, estão selecionando? Estão, porque alguns deles estão trabalhando até presencialmente. Então, o Renan está aqui. Renan, tu estás indo de forma presencial ainda para a UFPA?
Oi, tá me ouvindo? Tô. Continuo indo sim. Ó, então. Então, o Renan tá aqui. Estava terça, quarta e quinta, agora voltou para terça e quinta. E, sei lá, do jeito que a cidade tá, a tendência é diminuindo os dias presenciais. 5 horas da tarde, o governador vai fazer uma transmissão onde ele deve compartilhar novas medidas restritivas. E aí, então, o Renan, que ele dá o exemplo, então, a gente tem bolsistas, mesmo no período da pandemia, sendo contratados ou atuando, né, dentro das unidades da UFPA. Então, a nossa proposta, uma das ofertas é condução de processos seletivos por competência. Então, a ideia seria a gente comentar durante as aulas, o que é o processo seletivo? A gente já conversou sobre isso, né? O que seria uma seleção por competência, como a gente faria a avaliação, né? Que tipo de avaliações ou etapas a gente conduziria, como a gente faria isso mediado pela tecnologia, porque esse é o cenário atual, né, Felipe? Isso é uma coisa que a gente está discutindo. Então, vocês se tornariam membros da consultoria escola, né, que a ideia é mesmo fornecer para vocês experiência prática, então não são situações simuladas, que às vezes a gente faz em sala de aula, né, a ideia é que a gente pegue demandas reais mesmo de trabalho, né, dentro da área de gestão, seja uma proposta de treinamento, seja uma condução de diagnóstico de capacitação, seja um processo seletivo, como é o que a gente está fazendo agora, ou mesmo a avaliação do ERE, que tem sido uma demanda muito importante que a UFPA, que a gente tem recebido, que a gente topou mesmo tomar frente, que é uma maneira da gente dar um retorno também, né, para os alunos do que está sendo feito, o que eles estão, como eles estão avaliando, né, o ERE, e aí o que a UFPA pode fazer dentro das suas subunidades, o que pode ser feito para melhorar essa oferta, já que ela vai perdurar aí pelo menos por mais um semestre. Então, é uma outra demanda que a gente está oferecendo. Alguma dúvida, gente, com relação ao que foi apresentado? Não? Deu para entender? Então, Jairo, no teu caso, como assim, a ideia é não ocupar vocês, é colocar dentro do mesmo horário, né? Eu reforcei muito isso com César, né? Ver qual é que seria a oferta do estágio de tópicos, mas vai acontecer que você vai ter as duas coisas ao mesmo tempo, mesmo você não precisando mais de carga horária, mas você vai ter a parte conceitual de tópicos, mas ao mesmo tempo a gente vai estar trabalhando isso de forma prática. Então, eu não tenho como te tirar dessa parte, porque vai ser o formato que a gente vai trabalhar. Mas, por exemplo, recebemos uma demanda dessa, de avaliação do ERE, e aí a gente vai compartilhar, olha, gente, esse tipo de pesquisa, outras instituições fizeram desse jeito, como está todo mundo no formato remoto, várias instituições públicas têm trabalhado a avaliação do ERE, para a gente ver mesmo, né, como é que os alunos estão se adequando a essa nova modalidade, né, de ensino, não teve jeito, todo mundo teve que aderir, porque tinha que se formar, né, então não teve jeito, senão ia atrapalhar muito o percurso acadêmico de vocês. Se vocês fizessem, por exemplo, ficar um ano parado, é um prejuízo sobrenatural para vocês. A gente está falando aí de oferta de emprego, muitas vezes, então, que seria bem complicado. Então, como é que a gente trabalharia? Professora, a gente recebeu uma proposta de avaliação do ERE, como o do IG, por exemplo. Aí eu vou mostrar para vocês como a gente chegou no instrumento, apresentar para vocês, para quem não viu, a Leandra, por exemplo, como não é mais aluna de graduação, ela não teve acesso a esse instrumento. Então, a ideia é mostrar para vocês, olha, vai ser desse jeito, como é que a gente vai tabular, como é que a gente vai montar o relatório, porque nós somos consultores, então a gente está conduzindo, vai começar a conduzir uma pesquisa de forma prática. Então, eu vou querer que vocês assumam esse processo. Eu vou estar como supervisora de vocês nesse processo todo, e a Leandra também. Então, como ela está aqui já com uma formação um pouco superior de vocês, né, uma experiência já um pouco acima, ela também vai atuar como consultora, supervisora de vocês nesses trabalhos práticos, ok? Nós temos 12 pessoas. Acho que está todo mundo, né? Alguém está faltando? Acho que não. Todo mundo, 100% de frequência, que coisa mais linda. Então, nós temos 12 pessoas agora, que eu estou me tirando e tirando a Leandra.
Nós temos 14 pessoas na reunião, então nós temos como colocar aí 3 grupos. A gente pode, para não ficar também pouca gente, 3 pessoas. O que vocês acham nos grupos? A gente pode montar grupo de 3 ou 4 pessoas. A gente tem 4 temáticas para trabalhar. Então, eu defini essa estrutura, gente, mas eu vou passar uma demanda para vocês estruturada, como se fosse um cliente mandando para vocês, dentro dessas 4 temáticas, tá? Então, a gente vai trabalhar as demandas práticas das unidades, mas isso vai ser em paralelo, porque a gente ainda está buscando essas demandas também, tá? Mas a gente tem esses 4 assuntos que a gente vai trabalhar, que tem aqui, que são as propostas para atividade final, tá? Então, diagnóstico de necessidade de capacitação, clima organizacional, proposta de treinamento e desenvolvimento de pessoas e proposta de recrutamento e seleção de pessoas. Eu vou compartilhar com vocês, cada um vai receber uma demanda, tá? Com a descrição como se fosse um cliente. E aí vocês vão dizer, não, diante desse cenário, eu vou ofertar, por exemplo, um trabalho de uma pesquisa de clima organizacional. Aí vocês vão dizer, eu estou oferecendo isso, em função dessa questão, né? Eu vou aplicar esse instrumento, eu vou precisar desse tempo, e o orçamento que vai ser necessário vai ser isso. Então, como se vocês estivessem respondendo a um cliente. Eu vou compartilhar com vocês também uma descrição para vocês verem como um cliente pode descrever também de forma real também a demanda que foi descrita pelo cliente. Então, ele pode entrar, olha, eu estou tendo muito caso de absenteísmo, né? E aí, eu não sei o que está acontecendo, mas o pessoal está faltando muito, eu quero entender o que está acontecendo. Então, também é uma questão, rotatividade. Então, algum problema organizacional vai ser descrito na demanda de vocês, e aí vocês vão ofertar um desses 4 assuntos, tá? Amanda, eu não vou agora vincular, porque eu ainda vou descrever e vocês vão ter que alinhar a uma dessas 4 temáticas. Eu não vou deixar também, olha, já façam isso. Não, eu quero que vocês interpretem para tentar entender como se fosse um cliente real, vocês teriam que ter clareza do que vocês iriam ofertar para o cliente de vocês. O Felipe, a gente teve essa experiência, lembra, Felipe, lá na Fortiori, o psicólogo de lá descreveu que o cliente tinha conversado e perguntou, e aí, numa situação dessa, o que a gente faria? Né? E aí o Felipe, quase eu mato o Felipe e o Maurício no dia que eles ficaram assim, eu falei, eu dei aula para vocês sobre isso, quase eu mato os dois. Mas ele falou, numa situação dessa, a gente fez um diagnóstico organizacional, não foi, Felipe, lá, uma pesquisa de clima organizacional, mas ele descreveu qual foi a demanda do cliente. Então, a nossa proposta, o nosso papel enquanto consultor é analisar. É a Evelyn está faltando. Acho que está faltando uma menina. Então, a gente teria 3, Então, alguns vão ficar... Eu vou colocar, então, 3 pessoas, porque senão também vai ficar muita gente para uma proposta só, tá? Então, a gente vai depois montar... Então, vocês vão ter a missão de montar os grupos, tá? Eu não vou montar por vocês vão montar. A gente vai jogar lá no WhatsApp, tá, Leandra? Me ajuda com isso, por favor, para a gente poder montar, ter a lista, porque eu não quero também movimentações durante o trabalho, tá, gente? Porque se vocês quiserem já começar a adiantar, não deixar lá para trás, justamente pelo que o Oséias falou da orientação, não vai acontecer, tá? Eu vou disponibilizar para vocês já a descrição, já para a próxima semana, a descrição da demanda de vocês, para vocês já irem trabalhando. Eu sei que vocês farão isso na última semana, mas meu papel de professora, de disponibilizar cedo, eu vou fazer, tá? Para depois cobrar de vocês, que vocês deixaram para cima da hora. A Bianca super se identificou, né? Alguma dúvida, gente, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas missões? Leandra, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Oséias, eu já conheço você. Não. Teste já. Não, tudo certo? Camila? Diga, Felipe. O semestre vai, então, até o final do semestre da FPA, em junho. Até 17 de junho, eu acho que eu até coloquei aqui no plano de curso. Gente, todo esse material eu já coloquei lá na nossa página, tá? Vai de 2, nesse caso, começando hoje, 2 do 3,
a 17/6, tá? O nosso semestre. E aí depois, sabe Deus, né? Quando vai começar o próximo, mas acho que em agosto, provavelmente. E vamos esperar para que já seja presencial, né? Vamos ver o que vai ser. Então, todo esse material já disponibilizei, tá? Amanhã, fiquem atentos, porque já temos trabalhos, tá? Então, eu vou gravar amanhã uma aula apresentando uma atividade prática para vocês, que vocês vão ter que me apresentar, a gente vai discutir, tá? Mas amanhã, fiquem atentos, eu vou postar, vou gravar. Então, vou mostrar qual vai ser a atividade, o que vocês vão fazer, tá? E tá voltado para a pesquisa de clima organizacional, tá? Então, a ideia é a gente trabalhar bem essas temáticas que são atuações específicas mesmo, que são muito demandadas para a área de gestão, mas de maneira mais prática, tá? Alguma coisa mais, gente? Não? Então, lembrando, toda terça e quinta, a ideia é que a gente fique, a partir do momento que a gente já tem essas demandas, tá? Com relação à nossa demanda da avaliação do ERE, essa semana eu fechei com o pessoal do IG, tá? Então, lá são 4 faculdades, Geofísica, Geologia, Oceanografia e Meteorologia. Então, eles aceitaram e acharam muito bacana a proposta de avaliação do ERE que a gente tem feito, né? Ainda na perspectiva de discente, mas a ideia é fazer também para os docentes. E aí, a gente vai conduzir essa semana, na verdade, hoje, como eles me mandaram os e-mails, a gente vai iniciar a campanha de sensibilização, tá? E aí eu vou compartilhar lá no grupo o vídeo que a gente produziu, tá? De divulgação e o banner também que a gente está compartilhando com eles, para que eles também tenham, né? A gente vai ter durante essa semana toda a campanha de sensibilização para mobilizá-los com relação à participação deles, e a partir de segunda-feira a gente vai disponibilizar um instrumento. Então, o instrumento também é o mesmo, né? A ideia é que depois a gente também tenha um estudo comparativo entre as faculdades, entre institutos, né? Quem sabe no futuro, mas que no IFCH a gente só está trabalhando a psicologia, foi uma demanda específica da nossa faculdade. E aí a gente ofertou dentro da Consulte para o IG, já que é um instituto próximo também nosso, assim, sabe? Que eles demandam algumas ações. E aí a gente vai fazer isso, então, semana que vem, e na outra a gente faria a aplicação do instrumento. Dentro da Faculdade de Psicologia, a gente está com um pouco mais da metade de participação, né? Então, a gente tem 400 e tantos alunos, a gente já estava com quase a metade, mais da metade disso de participação, e aí a gente vai fazer a mesma coisa no IG. Então, vocês fiquem acompanhando, eu vou ficar informando a partir de agora, já que vai ser uma demanda que vai ser assumida por vocês a partir de agora. Tá? O Bart tem me ajudado nessa parte do vídeo, ele que está divulgando, está disparando para todo mundo os e-mails, tá? Mas aí, a partir do momento que a gente começa a coletar esses dados, vocês vão assumir para a elaboração do relatório, tá? E eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente trabalha. Alguns de vocês já viram relatórios nossos técnicos, mas eu vou compartilhar com vocês esses modelos para que a gente apresente para o IG. Ok? E assim, gente, isso está gravando, então eu quero que todo mundo se comprometa a partir de agora. A partir de agora, vocês são profissionais, a gente vai trabalhar com demandas reais de unidades, né, da UFPA, que às vezes vocês têm conhecimentos sobre alguém que trabalha lá, alguma coisa, a partir de agora, fechou o panelão mesmo, ninguém pode falar nada, ninguém pode comentar com ninguém, a gente vai ter acesso a informações, às vezes chutando balde, falando mal de pessoas, falando coisas comprometedoras, mas vocês estão recebendo demanda real de trabalho. Então, eu vou contar com toda a seriedade, responsabilidade e sigilo de vocês a partir de agora, tá? Vocês vão ter acesso a informações, às vezes a gente ouve muita coisa mesmo séria das faculdades, né, das unidades, e eu preciso contar com o apoio de vocês nesse sentido, para não ficar comentando com o outro, olha, fulano falou isso, porque o professor de lá não sei o quê, pelo amor de Deus, né? Então, isso é altamente sério. Então, a nossa responsabilidade é desenvolver futuros profissionais.
Dentro da nossa área de psicologia, sigilo é marca maior, pelo amor de Deus. Então, eu vou contar com isso com vocês. Então, a partir de agora, somos profissionais, vou lidar com vocês como profissionais, e vocês sabem que a professora é gente boa, gosta de brincar e tudo, mas na hora de cobrar, a gente cobra. Então, agora, exatamente, futuro bem imediato. Então, vocês estão sentindo um pé assim no pescoço de você, da pressão do mercado de trabalho? É isso. A gente está desenvolvendo mesmo futuros profissionais que logo, logo estarão no mercado de trabalho. Ok? Posso contar com todo mundo? Todo mundo levanta a mão que está sendo gravado. Eu prometo não vou falar nada por aí sobre os assuntos que a gente vai trabalhar. Muito bem. Não vou falar nada por aí. Muito bem, gente. Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Empolgados com o que nos espera ou assustados com o que nos espera? Muito bom. Os dois. Então, vamos ter. A gente tem que... Esse trabalho, eu digo assim, a gente quer trabalho agora, né? É esse cenário que a gente quer. A gente quer trabalho prático. Então, que vocês aí... Nisso, aí eu vou colocar Renan para jogo, todo mundo aí, quem tiver conhecimento, olha, gente, alguma seleção de bolsista, não quer que a gente conduza, não quer que a Consult conduza, vocês podem fazer isso, porque a gente quer trabalho. Então, vocês podem oferecer, então, aquela seleção de, sabe o cunhado do primo, do vizinho, tá precisando, chama ele. Não, a gente não quer esse tipo de seleção, a gente quer seleção por competência, tá? Então, a gente tem isso para oferecer, né, de graça, a gente tem uma equipe para conduzir. Então, eu acho que isso é uma boa proposta. Ok? Então, se vocês virem por aí alguém, quer uma pesquisa de clima, a gente está muito afim de conduzir. Ok? Tudo bem, gente? Então, hoje era isso, para a gente se reencontrar, a gente dar essas boas notícias aí, que a gente quer muito trabalho. Amanhã, fiquem atentos que eu vou gravar e eu vou postar um vídeo com relação a uma atividade que a gente vai desenvolver nos próximos dias, ok? E já é atividade avaliativa. Ok, gente? Beijos para todos, eu vou parar a gravação e eu vou disponibilizar lá, então mesmo que essas disciplinas